Olá pessoal, meu nome é Elisângela da Neuropsifarm e hoje vou dar continuidade ao intensivão de neurociência, o curso de imersão gratuito tratando da ansiedade, depressão e terapia cognitivo-comportamental. Da ansiedade. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? As pessoas ansiosas costumam ficar hipervigilantes, isto é, ficam atentas a tudo que acontece ao redor delas. Pode apresentar preocupação excessiva, o que ocorre na maior parte dos dias, pelo período mínimo de 6 meses. A pessoa ansiosa tem dificuldade em controlar a preocupação. E pode apresentar inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, sentindo-se cansado, dificuldade para concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Mas pode ter agravantes como um ataque de pânico, que é um intenso temor ou desconforto, no qual, no mínimo 4 dos seguintes sintomas se desenvolverão abruptamente e atingirão um pico dentro de 10 minutos. Palpitações ou taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, dor ou desconforto no peito, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, desrealização, que é uma sensação de irrealidade, ou despersonalização, que é o distanciamento de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, sensação de formigamento e calafrios ou ondas de calor. Ainda, como consequência, pode apresentar agorafobia, que é a ansiedade de estar em locais ou situações de onde pode ser difícil ou embaraçoso escapar. Inclui estar fora de casa desacompanhado, estar no meio de uma multidão ou permanecer numa fila, estar numa ponte, viajar de ônibus, de trem, de automóvel. Outro tipo de ansiedade é a fobia social. Medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, onde o indivíduo é exposto a pessoas estranhas ou ao ser avaliado por outras pessoas. O indivíduo teme mostrar sintomas de ansiedade. A exposição à situação social temida quase que invariavelmente provoca ansiedade e pode assumir a forma de um ataque de pânico, ligado à situação ou predisposição pela situação. A terapia cognitiva comportamental. As pessoas ansiosas apresentam crenças de desamparo e vulnerabilidade, com pensamentos de perigo, fragilidade e incapacidade de autodefesa. O objetivo da terapia é ensinar a gerenciar a ansiedade, preocupações e as incertezas da vida, através de técnicas cognitivas, que trabalham com o pensamento, e comportamentais, que é o como a pessoa age, como a pessoa interage no meio ambiente. Você pode ver as técnicas para manobrar os pensamentos preocupantes e as de relaxamento na playlist Psicologia, Terapia Cognitiva Comportamental. Hoje falarei sobre a depressão. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? A característica comum da depressão é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de desconforto físico e pensamentos negativistas, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento da pessoa. A depressão caracteriza-se como um conjunto de sintomas que incluem humor deprimido, triste e desesperançoso, perda do interesse e prazer por atividades anteriormente satisfatórias, diminuição da energia, levando a uma importante falta de ânimo que interfere na vida do indivíduo. A
A depressão apresenta causas multifatoriais, tendo sua origem em fatores neurobiológicos e ou genéticos e fatores psicossociais. Esses fatores têm uma forte relação de interdependência. Aqui apresento alguns tipos de depressão, como transtorno depressivo maior. 5 ou mais dos seguintes sintomas estão presentes no mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança no funcionamento da pessoa. Pelo menos um dos sintomas é humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Humor deprimido a maior parte do tempo e desinteresse por atividades antes prazerosas. Perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, fadiga e perda da energia, capacidade diminuída para pensar, concentrar-se e tomar decisão. Culpa excessiva e inadequação, pensamentos de inutilidade e de morte recorrente. Transtorno depressivo persistente ou distimia, uma forma mais crônica de depressão. O transtorno depressivo persistente, a distimia, pode ser diagnosticada quando há perturbação do humor contínua, por pelo menos 2 anos em adultos e 1 ano em crianças. Apresenta as mesmas características do transtorno depressivo maior. Transtorno disfórico pré-menstrual. Inicia em algum momento após a ovulação e atenua poucos dias após a menstruação. Causa um impacto significativo no funcionamento. Os critérios diagnósticos são: deve estar presente na maioria dos ciclos menstruais antes do início da menstruação, começar a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e tornar-se mínimo ou ausente na semana após menstruação. Além dos sintomas apresentados no transtorno depressivo maior, devem estar presentes um ou mais dos seguintes sintomas: instabilidade emocional acentuada, humor deprimido acentuado, sentimentos de desesperança ou pensamentos autodepreciativos, irritabilidade ou raiva acentuada, ansiedade acentuada, tensão e ou sentimentos de estar nervosa ou no limite. A terapia cognitiva comportamental. Ao observar seus pacientes deprimidos, Beck verificou que esses pacientes apresentam tendência para interpretar os acontecimentos de forma negativista. A pessoa depressiva tem pensamentos negativos em relação a si mesmo, aos outros e ao futuro, o que é chamado de tríade negativista, sendo que os pensamentos vinculam-se à perda e à desvalorização. O indivíduo se percebe como defeituoso, inadequado e, por causa disso, considera-se indesejável e sem valor. Ademais, se vê derrotado frente às suas experiências. O objetivo da terapia é ensinar a gerenciar suas crenças negativistas, a tristeza e a autodesvalorização, através de técnicas cognitivas, que são o pensamento, trabalha com o pensamento, e as técnicas comportamentais, que é a interação da pessoa com o meio que ela vive. Você pode ver as técnicas para manobrar os pensamentos negativistas e as técnicas de relaxamento na playlist Psicologia, Terapia Cognitiva Comportamental. A depressão é uma doença séria, portanto, procure ajuda de profissional da área da saúde mental. As pessoas deprimidas precisam de acompanhamento. Em alguns casos, de medicação para tratar a depressão. Gente, presta atenção nisso, tá? Então, se você está se sentindo deprimido, tem alguns sintomas desses apresentados, procure um profissional de saúde mental, tá ok? Iniciaremos um vídeo sobre emoções, São técnicas da terapia cognitiva comportamental
para lidar com emoções. Sabemos que as pessoas, elas estão vivendo uma situação de estresse hoje, né? Uma situação em que emoções se afloram, né? Então, podemos citar aqui o Covid-19, a situação de quarentena, né? Então, construí esse vídeo para vocês com o intuito de auxiliá-los a lidar com as emoções, né? Então, o que é uma emoção, né? A emoção, ela define-se como um mecanismo de adaptação do indivíduo ao seu meio ambiente e ao seu meio social, né? Ao grupo social onde ele está inserido. E qual é o objetivo da emoção? O objetivo é garantir sobrevivência. Então, a emoção, ela é um modo de adaptação da pessoa ao meio ambiente e ao seu vínculo social, sendo familiares ou amigos, né? Então, veja como uma cognição primitiva. Então, é um modo de você rastrear o seu meio ambiente, né? E vamos dizê-lo assim, percebendo, né? E através dessa percepção, você tem emoções, né? Então, quais seriam as emoções? Nós temos várias emoções. Aqui podemos citar o medo, né? A ansiedade, né? A tristeza, o cansaço também demarca, né? A irritabilidade, né? Mas também nós temos emoções positivas, como alegria, felicidade, né? Uma sensação de bem-estar, orgulho de si mesmo, né? São emoções, né? No entanto, nós vamos aqui focar em sintomas dessas emoções. Sintomas aqui, eu vou tratar dos sintomas da ansiedade, tá? Então, os sintomas da ansiedade, a gente vai usar aqui a sigla SA, né? Eu vou dar uma lista de sintomas numerados para vocês, para que vocês possam mais à frente efetuar uma atividade, né? Utilizando esses números para identificação do tipo de sintoma, tá, ok? Então aqui os sintomas da ansiedade. O primeiro, número 1, é nervosismo. O segundo, preocupação frequente. O terceiro são tremores, espasmos musculares. O quarto é uma tensão muscular. O quinto, a inquietação. O sexto, batimento cardíaco acelerado. O sétimo, boca seca. O oitavo, urinação frequente. O nono, dificuldade para engolir. É uma sensação de bola na garganta, tá? O décimo, sente-se tenso. A pessoa está tensa, né? O 11º, facilmente assustado. 12º, dificuldade de concentração e de memória. O 13º, a dificuldade para dormir. 14º, irritabilidade. O 15º, pensamentos frequentes de perigo. E o 16º, vendo-se incapaz de lidar com as dificuldades. Então, esses são sintomas de ansiedade, o SA. Agora, vamos tratar dos sintomas depressivos, SD. Então, o número 1 dos sintomas depressivos é, o número 1, humor triste. O segundo é sentindo-se culpado. O terceiro é humor irritado. O quarto, tem menos interesse nas atividades, menos prazer em atividades que antigamente gostava bastante, né? O quinto, evita pessoas. O sexto, dificuldade para se concentrar, dificuldade de memória e para tomar decisões. O sétimo é pensamentos de morte frequente.
O 8º é baixa da autoestima. O 9º é sem esperança quanto ao futuro. O 10º, pensamentos de autocrítica. O 11º, cansaço e perda de energia. E o 12º, alteração do padrão do sono. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar e mensurar esses sintomas, né? Então, a partir dos sintomas relacionados, né, nós vamos identificá-los, né, sejam sintomas ansiosos ou depressivos, tá? E vamos mensurá-lo numa escala analógica, numa régua, tá? Para determinar a intensidade desses sintomas. Tudo bem? Ok, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos identificar e medir os sintomas. Como vamos fazer isso? Tem uma dada situação específica, uma situação específica que você apresenta certos sintomas daqueles listados anteriormente, ou sintomas de ansiedade, ou sintomas depressivos, ou ambos, tá? Então vamos pegar aqui uma situação hipotética, tá? Hipotética. Você precisa almoçar com os seus familiares, tá? E você percebe que você tem um sintoma. Então, primeiramente, você vai empregar uma régua. Essa régua é uma régua que mede a intensidade de sintomas. Então, ela inicia por 0, que é nada de sintomas, e vai até 100, que é sintoma grave, tá? Então, vejamos aqui. Então, de 0 é nada, de 10 é um sintoma leve, de 20 a 40 é um sintoma moderado, leve, de 50 a 70 é um sintoma moderado, grave, e de 80 a 100 é um sintoma grave, um sintoma bem forte que você sente. Então, você tem uma situação que você tem que almoçar com familiares. E aí você percebe que, nesse momento, você começa a ter um sintoma, por exemplo, aqui, de ansiedade. Você demarca na régua que você tem 50, o valor de 50, a intensidade 50 do sintoma de ansiedade tipo 1, que é nervosismo. Não vamos aqui ainda entrar no porquê que você se sente nervoso por ir almoçar com os familiares. Não. Primeiramente, você vai identificar, você vai prestar atenção em si mesmo e vai observar que você está com um sintoma. E aí, de acordo com aqueles sintomas que eu listei anteriormente para você, você vai identificar qual é o sintoma, se é de ansiedade ou depressão, e qual a numeração dele. Tá ok? Então, agora você já determinou. Você foi almoçar com os familiares, você sentiu uma intensidade de 50 de sintoma de ansiedade, número 1, nervosismo. Ok? Bom, você vai começar a rastrear esses sintomas no seu dia a dia. Ele é muito importante você rastrear para você começar a se auto-observar para poder fazer uma intervenção. Então, presta bem atenção nas suas reações físicas, emocionais, né? E mais à frente de pensamento. Comece a se auto-observar. E aí, você vai fazer um diário. Nesse diário, você vai colocar assim, na data tal, na situação tal, eu apresentei o sintoma ou de ansiedade ou depressão, tanto de intensidade referente a o número tal. Tudo bem? Tá. Após isso, você vai levantar esse histórico, né, desse diário,
e você vai observar quantos sintomas de ansiedade você apresentou, quantos sintomas de depressão você identificou. Pode haver só de ansiedade, pode haver só de depressão e pode haver de ambos, tá? Então você começou a perceber que você está com sintomas. Tudo bem? Bom, a partir daqui eu vou explicar para vocês o modelo cognitivo, né, da terapia cognitiva comportamental, tá? É importante você entender que os sintomas, as emoções, elas não vêm sozinhas, elas são acompanhadas. Elas são acompanhadas de pensamento e acompanhadas de comportamento, tá? Então, aqui eu apresento para vocês um esquema, tá? Esse esquema tem figuras para ilustrar e ser mais fácil de compreender como é que funciona esse modelo cognitivo, né? Então, tem uma dada situação. Essa situação pode ser uma situação perigosa, ou de catástrofe, ou triste, como também não precisa ser. Por quê? Porque essa situação, ela vai deflagrar em você emoções, pensamentos e comportamentos. Pode ser para outras pessoas uma situação neutra, mas para você não, tá? Então tem uma dada situação que para você não é uma situação legal. Quando isso ocorre, rapidamente na mente da gente vem pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São pensamentos, eles vêm como um flash, eles vêm como às vezes como um filme ou uma frase muito rápida. Às vezes a gente nem percebe. Só que ele chega, ele altera a sua emoção e altera o seu comportamento. Porém, pode acontecer de você estar numa situação e apresentar um comportamento. Vou explicar melhor. Vamos dizer que é um final de semana, você está sozinho em casa e você passa o dia inteiro na cama. O seu comportamento foi de não fazer nada e ficar o dia inteiro na cama. Daqui a pouco você percebe que você está com o humor irritado e que você está com alguns pensamentos, vamos dizer assim, não bons. A gente chama de ruminação. Pensamentos que vão e voltam e pensamentos que não são bons para você. Então, o fato de você ficar em casa sozinho, deitado o dia inteiro, não fazendo nada, alterou o seu humor e alterou o seu pensamento. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer que o pensamento, a emoção e o comportamento são um sistema. Eles são ligados entre si e um influencia o outro. Então, às vezes, é um pensamento que surge que vai alterar a sua emoção e o seu comportamento. Às vezes, é um comportamento seu que vai alterar o seu humor e o seu pensamento. E às vezes, é uma emoção que vai alterar o seu comportamento e a sua emoção. Vamos dizer aqui uma emoção positiva. Você encontrou pessoas que você gosta, né? E trouxe uma sensação assim de alegria por vê-las, essas pessoas, né? Você teve o comportamento de rir, você expressou a risada e veio pensamentos bons, dizendo: puxa, que legal que eu encontrei essas pessoas, né? Como elas me fazem bem, né? Então você percebe que o sistema pensamento, emoção e comportamento, eles se auto-influenciam. Então não tem como separar, eles vão juntos, tá? O exemplo que eu trago aqui para vocês é uma situação catastrófica, tá? Aqui está tendo um tsunami e aí tem aqui uma representação aqui de um desenho onde a pessoa demonstra que está andando para lá e para cá porque
está com um pensamento na mente que está deixando lá, né, vamos dizer assim, não queria trazer emoção e nem comportamento. Algum pensamento que não sai na mente, não sai da mente dessa pessoa, né? Ela fica pensando o tempo todo, não consegue tirar. A gente chama de pensamento de ruminação. O que é ruminação? É aquele pensamento que vai e volta na mente da gente, entendeu? Você não consegue tirar. Quando você vê, você está pensando de novo. Então, uma ruminação, ele vai e volta, É a representação aqui que eu coloquei para vocês, né? Esse desenho representa a ruminação, o pensamento de ruminação, tá? Ao lado, vocês veem um desenho, né, que representa uma emoção de ansiedade, de medo, né? Tá aqui o boneco roendo as unhas, né? De ansiedade, de medo. E aqui embaixo, né, no comportamento, você observa aqui que o boneco não consegue dormir. Então ele até fala, não consigo dormir, né? Tá com os olhos regalados assim, virando na cama, puxando o travesseiro. Então o que isso representa, né? Esse modelo cognitivo demonstra aqui que houve uma situação. Essa situação deflagrou pensamentos, que por sua vez interferiu na emoção e no comportamento de dormir, na emoção de ansiedade, de medo, né, e o pensamento ruminante. Tudo bem? Bom, então seria o próximo estágio, né? Você rastreou ali os sintomas, você rastreou as situações, né? E você conseguiu rastrear, né, a intensidade desses sintomas frente a dada situação, né? Então agora, o que iremos fazer seria o registro desses pensamentos. Pensamentos disfuncionais, como eu disse para vocês, são pensamentos automáticos, eles vêm rapidamente na mente, disparados, às vezes você não identifica, às vezes eles podem vir na forma de imagem ou uma forma de filme. Então tenta rastrear o pensamento. O pensamento não é emoção e não é comportamento, tá? Então, nós vamos preencher mais um roteiro de diário, tá? Esse roteiro diário, ele é mais um passo à frente, porque ele vai identificar o pensamento que está alterando a sua emoção. Então eu botei aqui como exemplo. Tem dada a situação, a pessoa está em casa sozinha. E de repente, essa pessoa começa a se sentir triste, tem uma tristeza. E essa tristeza tem uma intensidade de 80. Aí ela começa a prestar atenção e vê, né, percebe um pensamento que é: eu não sei viver sozinha. Isso é um pensamento. O pensamento não é a tristeza. O pensamento é como se fosse uma frase, uma imagem ou um filme. Então, o pensamento que ela rastreou: não sei viver sozinha. Aí o comportamento. Qual foi o comportamento dessa pessoa? Foi para a cama e ficou o dia inteiro na cama, tentando dormir, tentando fugir, né? Então, nesse modelo cognitivo que eu trago para vocês, você vê, a situação foi ficar em casa sozinho. O pensamento foi: não sei viver sozinho. A emoção foi tristeza de intensidade 80. E o comportamento foi ficar na cama o dia inteiro. Tudo bem? Vocês compreendem? No vídeo traz algumas informações que eu posso vir a ajudá-los em relação a isso, tá? Eu preciso ter um feedback de vocês. Bom, esse registro de pensamento que a gente fez, vocês vão fazer como um diário, tá? É o segundo estágio. Rastreia bem esse pensamento, né? Em seguida, nós vamos passar para o próximo passo.
Esse próximo passo é o mesmo registro desses pensamentos, mas distorção cognitiva. O que são distorções cognitivas? Bom, eu fiz um vídeo sobre distorções cognitivas, tá? Tá no YouTube também, vocês podem dar uma olhada ali, tá? Explica melhor todas as distorções cognitivas. As distorções cognitivas, elas são erros na lógica do pensamento. Esse erro na lógica faz com que você altere a emoção e o comportamento da pessoa, tá? Listado ali no vídeo de distorções cognitivas, dá uma olhadinha, né? Observem dessas distorções cognitivas, qual é a que você observa que é mais presente na sua linha de raciocínio, no seu pensamento, tá? Tenta rastrear. Bom, nós vamos então colocar as situações, os estados emocionais, os pensamentos, os tipos de erro na lógica, que são as distorções cognitivas, e o comportamento. Então é mais um passo à frente para o autoconhecimento seu. Porque você sabendo como você funciona, você pode intervir, você pode alterar essas situações onde você se sente com emoções e comportamentos e pensamentos disfuncionais, né? Você não fica mais à mercê dessas situações, você consegue ter controle sobre elas, você consegue começar a observar o seu comportamento e saber como lidar consigo mesmo frente a essas situações. Por isso que é tão importante, tá? Então você vai passar agora a identificar as distorções cognitivas juntamente com a emoção, com a situação, com a emoção, com o comportamento e com o pensamento, tá? Você sabendo como você funciona. Nossa, eu funciono dessa forma, tá? Isso está me trazendo prejuízo. O que eu posso fazer para melhorar? Tudo bem? Bom, após você fazer esse rastreio, você já tem um elenco de 3 situações onde você apresentou emoções alteradas, pensamentos alterados, distorções cognitivas e alteração do comportamento. Você vai começar então a fazer uma reflexão sobre isso, tá? Você vai começar a avaliar as evidências desse pensamento, tá? Tal pensamento surgiu na sua mente, um pensamento automático, um pensamento disfuncional que alterou a sua emoção e o seu comportamento. Você sabe que ele tem um erro de lógica. O erro de lógica é a distorção cognitiva, tá? Então você vai começar a fazer uma avaliação de evidências. Bom, esse pensamento, ele é realista? Primeira coisa, você tem que pensar se ele é realista, tá? Bom, após isso, você vai tentar encontrar evidências a favor e a contra esse pensamento. Bom, você vai listar as evidências a favor do pensamento e contra o pensamento. Após você fazer isso, você vai ver assim, você vai avaliar quantas evidências tem a favor, quantas evidências tem contra, tá? Se não houver evidências que apoiem o pensamento, você vai criar um pensamento alternativo, que não use palavras de negação, tipo, não vai ter a palavra não, não vai ter palavras negativas, você vai criar uma frase afirmativa, tá? Você vai criar uma frase afirmativa e realista para substituir esse seu pensamento disfuncional, esse pensamento automático que surge na sua mente. Tá? O que a gente vai fazer é tentar fazer uma reprogramação do seu pensamento. Então você vai encontrar um pensamento alternativo para substituir aquele pensamento disfuncional. Tudo bem? Porém, se você observar que as evidências apoiam ou apoiam parcialmente esse pensamento,
Você vai avaliar novamente os prós e contras, tá, do pensamento e vai elaborar um pensamento compensatório. Por exemplo, estamos numa situação de pandemia, muitas coisas a gente não pode fazer nesse momento. Vamos supor que você está isolado e sozinho numa casa ou num apartamento. Você só tem contato com as pessoas por telefone, ou por internet, ou Skype, ou outras redes sociais. E isso realmente é a situação. Hoje eu estou sozinho, certo? O que você pode pensar como um compensatório? Apesar de eu estar sozinho, isso é temporário. É um tempo que eu precisarei estar nessa situação. Após vacinação, após medidas governamentais, a vida vai voltar ao normal. Compreende o que é um pensamento compensatório? Ele não está negando que você está sozinho, tá? Você só não está dizendo que você não pode viver sozinho, que é uma frase negativa, né? E com uma disfunção. Você vai trazer para si, não, realmente eu estou sozinho, porém isso é temporário, né? É assim que você deve trabalhar para conseguir alterar o seu pensamento disfuncional. Tudo bem? E aí então você vai para um outro formulário diário, dada a situação, a emoção correspondente, vai escrever esse pensamento alternativo ou compensatório, e aí você vai avaliar sua emoção depois que você pensar e escrever esse novo pensamento, esse pensamento alternativo compensatório. Reduziu a sua emoção de tristeza ou de ansiedade? Qual foi a intensidade? De 80 foi para 20? De 80 foi para 50? Você está tendo um ganho aí. Você tem que observar esse ganho. Está tendo esse ganho? Né? Em seguida, você vai avaliar a sua crença nesse pensamento alternativo compensatório. Você acredita nesse pensamento alternativo e compensatório? Né? Vai medir de 0 a 100. Ele foi o melhor pensamento para esse momento? Você pode gerar um outro pensamento alternativo e compensatório também. Tudo bem? Ok. Aqui, então, nós tratamos especificamente de pensamento, emoção, comportamento, os erros na lógica do pensamento, que são as distorções cognitivas, né? E pensamento alternativo ou compensatório. Porém, apenas isso às vezes não surte tanto efeito. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue enxergar outras alternativas na vida dela. Então, nós vamos começar agora com a lista de atividades de lazer e distração, tá? Então, para auxiliar nesse trabalho, você precisa identificar atividades de lazer e distração, tá? Você vai começar a listá-las, né? Quais são essas atividades, qual o grau de satisfação que você tem com elas, tá? De 0 a 100, né? Você vai identificar se é uma atividade que dá para fazer sozinho ou tem que fazer acompanhado, se você precisa de alguma tecnologia ou não, tá? E o grau de dificuldade, né? Eu preciso ter tal coisa, né? Ela é fácil de fazer? Não. Eu preciso estar acompanhado? Não. Sim. Preciso de algum recurso? Sim ou não? E também esse grau de dificuldade você vai dizer de 0 a 100, tá? Eu dou aqui uns exemplos de atividade para vocês, tá? Aqui as atividades que eu trago de exemplo para vocês
vamos dizer, atividades para fazer indoor, né? Você pode fazer ginástica, você pode efetuar uma leitura, um estudo, você pode fazer um curso online, né? Você pode ter atividades artesanais, algumas pessoas costuram, outras pintam, né? Pense nessas atividades. Em seguida, você vai fazer um calendário, tá? Você vai fazer um cronograma de atividades para a sua semana. O importante é manter a sua mente ativa, tá? Você tem que manter a sua mente trabalhando, ativa, e você ter horário para fazer as coisas. Então, eu vou acordar 8 horas da manhã, eu vou tomar o meu café da manhã, eu vou tomar o meu banho, após isso, eu vou fazer tal atividade de tal hora a tal hora, tá? Você precisa preencher o seu tempo com atividades prazerosas e que te trazem crescimento, tá? E manter a sua mente trabalhando, tá? Trabalhando positivamente, a mente ocupada e trabalhando. Por isso tem que ser feito esse planejamento, esse cronograma, tá ok? Faça de um modo que você se sinta confortável, né? Tem gente que lota o calendário. Não é para isso, não é para lotar o calendário. Você vai fazer essas atividades para você tirar um bem-estar, não para cobrança, não para se sentir cobrado em relação a isso, tá? Então, como eu citei aqui, né? Eu botei aqui os exemplos: leitura, fazer ginástica, costurar, ter um contato social via internet, celular, rede social, né? Aqui são os exemplos. Bom, então, se você se envolver, que eu acredito que é bem interessante você fazer as técnicas de relaxamento e respiração, o ideal também é fazer um monitoramento disso, tá? Para você perceber o seu corpo. Então, todas essas técnicas que eu estou apresentando aqui para você são técnicas para você se auto-observar, se auto-avaliar, perceber como você se comporta, o que você pensa em dadas situações, né? Começar a compreender a si mesmo, né? E seguir em frente para um autoentendimento, uma autoobservação, tá? Então, por isso que é importante você fazer o monitoramento também das técnicas de relaxamento, né? Ter um diário onde você coloca tal data, eu fiz o exercício de relaxamento muscular progressivo tantos minutos, eu consegui observar que eu estava com uma ansiedade e nervosismo de 80, após a atividade, eu tive um relaxamento e eu senti 10 de intensidade de nervosismo e percebi que não veio a princípio, não consegui identificar um pensamento quente de emoção, que seria esse pensamento quente de emoção, um pensamento disfuncional, tá? Que alterasse, o que te trouxesse uma alteração da emoção. Percebi que fiquei relaxado, consegui relaxar, né? E só um pouco ainda tenso muscularmente, senti meus ombros um pouco tenso, a batata da perna um pouco dolorida, né? Mas a intensidade então da ansiedade foi 10. Após isso, né, na sequência, né, no seu roteiro de autoobservação, no tratamento que você está se auto-administrando, né, você vai fazer uma observação do seu estado de tensão muscular. Né? Então, você vai continuar observando a situação, o pensamento, a emoção, o comportamento, vai trabalhar para inserir aquele pensamento alternativo na sua mente, vai fazer as técnicas de respiração e de relaxamento
E a partir daí, você vai começar a observar a sua tensão no seu corpo. Você vai começar a perceber assim, bom, eu acordei hoje de manhã cedo. Bom, como é que eu estou? Eu estou sentindo um pouco de dor nas costas. Tá, beleza. Aí você vai determinar ali o grau de tensão. Bom, eu estou de 50 de intensidade com tensão muscular. Aí você vai aplicar aquele relaxamento, afrouxamento. Das técnicas de relaxamento muscular progressivo, você vai trabalhar especificamente aquele músculo que você está sentindo tenso. Tudo bem? Aí você vai observar. Legal, consegui relaxar, foi fácil. Beleza. Não foi tão fácil. Foi mais difícil, ainda não consegui dar conta. Acho que vou ter que fazer a técnica de relaxamento muscular progressivo agora. Então, daí você vai determinar de 0 a 100 o quanto foi fácil, né? Se conseguiu ou não relaxar, né? E se vai ser necessário aplicar a técnica de relaxamento naquele momento. Tudo bem? Bom, feito isso, eu digo que vocês têm um roteiro, um bom roteiro para conseguir lidar com situações difíceis, né? Acabei de apresentar para vocês várias técnicas. Dessas técnicas, essas são técnicas que vocês podem empregar em diferentes situações da sua vida, tá? Frente a diferentes problemas ou alterações de pensamento, emoção e comportamento que vocês apresentaram, para vocês conseguirem se adaptar e lidar melhor com essas situações rotineiras da vida, onde que você observa que você tem alterações de humor e que você não consegue lidar, tá? Eu deixei para vocês um e-book sobre como lidar com as emoções. Espero que vocês realmente tenham bons resultados empregando essas técnicas. No entanto, tem uma questão aqui que eu quero apresentar para vocês que é muito importante, que vocês não podem abrir mão. Se vocês perceberem que os seus sintomas são fortes e persistentes, peça ajuda profissional, tá? Não deixem para depois, não vão protelando, deixando, não. Busquem ajuda profissional. É muito importante isso, porque às vezes a gente não tem como ter controle sobre essas situações. Nós estamos com umas alterações já de longo prazo, do pensamento, da emoção, do comportamento, e isso está realmente muito forte na pessoa, né? Então, busque ajuda profissional. Há profissionais da área de saúde mental, psicólogos e psiquiatras que estão aí disponíveis para ajudar, tá? Busque ajuda se vocês sentirem realmente que, né, não conseguem lidar com a situação, tá muito difícil, são muitos sintomas, procurem ajuda, tá? Não fiquem protelando, tá?
apresentar para vocês uma técnica para controlar a ansiedade. É uma técnica da terapia cognitiva comportamental e chama-se técnica da respiração diafragmática. Mas, pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal, Neuropsifar. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Essa técnica, ela reduz a ansiedade por reduzir a frequência respiratória. E como que seria então? Você vai prestar atenção na sua respiração. Primeiramente, você vai respirar pelo seu nariz, contando até 3. Vai segurar essa respiração, sentindo o seu abdômen aumentar, contando até 3. Em seguida, você vai soltar esse ar pela boca, contando até 6. Tá? E aí você vai sentir o seu abdômen reduzir de tamanho, tá ok? Então vamos lá. 3, 3, 6. Respirando. Segura. Solta. Ok? Mais uma vez. 3, 3, 6. Ok? Espero que essa técnica ajude vocês a lidar com a ansiedade. Ela é simples de ser feita, vocês podem fazer em ambientes com outras pessoas, como em supermercado, na fila de banco, né? Ela é uma técnica fácil e rápida, tá? Que você pode empregar para reduzir a sua ansiedade, ok? Oi, gente, estou aqui para apresentar para vocês hoje uma técnica de relaxamento. É a técnica de relaxamento muscular progressivo. Uma técnica muito indicada para as pessoas que sofrem de ansiedade, né? As pessoas que ficam muito ansiosas, elas acabam tendo dores no corpo, dificuldade para dormir. Essa técnica vai ajudar a lidar com a ansiedade, conseguir ter um relaxamento maior no seu corpo, tanto para o seu dia a dia, quanto na sua hora de dormir. Então, iniciaremos assim. Primeiramente, você encoste numa cadeira, encontre um local confortável para ficar. E você inicia pelo seu braço, escolhe um dos seus braços e fecha o punho. Sinta uma tensão no seu braço, tá? Com o pulso fechado, você fecha e traz para trás, né? Sinta o seu bíceps rígido também, ok? Então, novamente, você fecha o seu punho, sinta a sua musculatura rígida, seu bíceps rígido e traz até atrás na cadeira aqui, encostando na cadeira, ok? Agora fazemos com o outro braço. Feche o seu punho e traga para trás. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o relaxamento da face. Então, para o relaxamento da face, você erga o máximo possível suas sobrancelhas, ao mesmo tempo que você aperta os olhos e enruga o nariz. Então, erga as sobrancelhas, aperte os olhos e enrugue o nariz. Esse relaxamento é para a face. Esse relaxamento é para a face. Então, primeiramente, você vai apertar os dentes. Você vai abrir um sorriso como se você colocasse os lábios, né? Quisesse alcançar as orelhas. Em seguida, você vai fazer um bico e vai abrir a boca. Vocês vão perceber como relaxa a face. Agora, vamos trabalhar o pescoço. Dobre o seu pescoço para a direita, para a esquerda, para a frente
para trás. Agora, nós vamos trabalhar com essa região aqui do peito, dos ombros e das costas. Então, vocês vão respirar profundamente, erguendo os ombros e tentando tocar uma omoplasta na outra. A asa, né? Essa parte da asa que a gente chama, são as asas das costas, tá? Então, vamos lá, respirando profundo. Mais uma vez, segura daí, tá? E solta o ar. Ok? Agora a gente vai trabalhar com o abdômen, né? No abdômen, a gente vai segurar o ar, encolhendo a barriga e soltar a barriga contendo o ar, ok? Tudo bem? Então, vai conter o ar e encolher a barriga, e quando soltar a barriga, continua contendo o ar, ok? Agora a gente vai trabalhar com as pernas. Coloquem os seus pés bem firmes no chão, sentem mais à frente da cadeira, mantendo a coluna reta. E agora, uma perna de cada vez, vocês vão manter o pé no chão e tentar erguer a perna sem tirar o pé do chão, de modo que você sinta a sua coxa, a sua batata da perna trabalhando. Uma perna de cada vez. Ok? Novamente, vai trabalhando a outra perna. Mantenha o pé firme no chão e tente erguer a perna sem tirar o pé do chão. Você vai sentir a sua coxa atrás. Ok? Então agora os pés. Um pé de cada vez. Vocês vão erguer os dedos dos pés. Vão encolhê-lo, segurando o corpo. Agora o outro pé. Estica os dedos do pé, vire para dentro, segure. Ok? Para finalizar, faça uma soltura do seu corpo. Essa técnica ela é muito indicada para as pessoas ansiosas e para as pessoas que têm problemas para dormir. Então eu indico fazer essa técnica antes de ir dormir, né? Como ela é uma técnica que leva de 15, no máximo 20 minutos, você pode fazê-la e daí ir para a cama, né? Relaxado, né? Eu indico, ela é muito boa mesmo para você seguir diariamente. O melhor seria ser feito diariamente, né? Ou pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Espero que isso ajude vocês e até mais. Agora eu vou apresentar para vocês uma técnica mais simples. É uma técnica de relaxamento que pode ser empregada tanto para crianças como pessoas que têm uma dificuldade maior em entendimento ou maior dificuldade motora, né? Essa técnica, a pessoa pode ficar numa cama deitada, pode ficar num sofá, numa cadeira confortável, né? E pede-se para elas enrijecer o corpo. Então, sentiu todo o corpo rígido, né? Então, os pés, as pernas, os braços, contrair todo o corpo, né? E em seguida, soltar o máximo possível, relaxar o máximo possível, né? Então seria muito indicado estar num sofá, né, ou numa cama, para soltar bem o corpo. Com as crianças, vocês podem fazer a técnica chamando-a de boneca de pano e boneca de pau,
que geralmente associam-se a boneca de pano a Emília, né? E o boneco de pau Pinóquio para ficar rígido, né? Para eles poderem compreender melhor como fazer a técnica. Então, olha, fica como um boneco de pau, bem duro, né? Tipo Pinóquio. E daí solta como um boneco de pano, como a Emília. E eles entendem melhor, tá? Espero que essa técnica tenha ajudado vocês. Então, pessoal, é isso por hoje. O próximo intensivão será sobre psicofarmacologia. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Obrigada!